Bom dia, está iniciados os trabalhos junto à Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão do Trabalho, Administração e Serviços Públicos, em cumprimento ao artigo 135, parágrafo 2º do Regimento Interno. Estaremos realizando nesta manhã a primeira reunião conjunta da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, agendada para ocorrer no dia de hoje, nesse horário e nesse dia. Então, havendo quórum regimental nas 3 comissões, declaro aberta a primeira reunião conjunta das comissões ora citadas. Quero cumprimentar aqui o presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o deputado Ivan Nats, cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marco Vieira, os demais deputados, membros de todas as comissões, porque já há quórum. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes também, os servidores, as pessoas que hoje fazem parte aqui da galeria. Bom dia a todos, bom trabalho a todos nós. Passaremos para a ordem do dia. Discussão e votação das matérias. O PLC 031/2023, que é do Governo do Estado, de autoria que institui a segregação, deixaremos para o final, porque houve um pedido de líderes que está havendo ainda alguma discussão a respeito. Eu convido ao deputado Pepe Colasso para participar aqui conosco, que relata o último projeto. Passarei ao PL 0458/2023, de autoria do Governo do Estado, que institui o Programa de Gestão de Compras Governamentais do Estado de Santa Catarina, Programa Compra Mais SC, e estabelece outras providências. Relatório e voto conjunto ao projeto 458. Cuida desse projeto de iniciativa do Governo do Estado, que almeja instituir o Programa de Gestão de Compras Governamentais do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. O relatório é simplificado, cita toda a tramitação do projeto. O projeto está articulado por 22 artigos. Passarei direto ao voto. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça analisar a matéria quanto a aspectos esculpidos no artigo 72, inciso 1º, e concomitante ao artigo 144, inciso 1º do Regimento Interno desta Assembleia, ou seja, a constitucionalidade, a legalidade, a juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Inicialmente, no que tange a constitucionalidade formal da proposta de lei, anote-se que a Constituição do Estado estampa em seu artigo 8º que ao Estado cabe exercer em seu território todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, produzindo seus atos legislativos, administrativos e judiciais e organizando seu governo e a própria administração. Ainda, sob o ponto de vista da constitucionalidade formal, a proposta encontra-se rígida, considerando que está constitucionalmente elencada entre aquelas que competência legiferante privativa do Governo do Estado, à luz do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 2º, 4º e 6º, concomitante com o artigo 71, inciso 1 e 2º da Constituição Estadual. Paralelamente a isso, em relação à constitucionalidade material, também não se detecta violação aos textos das Cartas Federal e Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos das proposições e as normas e princípios constitucionais. Nessa senda, observa-se que, quanto à constitucionalidade formal e material, que a matéria se harmoniza com a ordem constitucional vigente. Frente ao exposto, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, com amparo no inciso 2º do artigo 72, inciso 4º do artigo 144, no inciso 1º do artigo 209 e no inciso 2º do artigo 210, todos do regimento interno desta Casa, o meu voto é pela admissibilidade e continuidade da tramitação do projeto ora citado. Passo a palavra para o presidente da Comissão de Finanças. Bom dia, senhora deputada, senhores deputados. Havendo quórum, declaro aberta a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, que, a partir de agora, passa a trabalhar de forma conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, para tratarmos de pauta já pré-elaborada. E o primeiro projeto de lei trata-se do PL 0458/2023, de autoria do Governo do Estado, que institui o Programa de Gestão de Compras Governamentais de Santa Catarina e estabelece outras providências. No âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, o excelente senhor deputado Camilo Martins fez a leitura do seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. No âmbito interno desta comissão,
No que diz respeito às questões financeiras e orçamentárias, constata-se que o projeto de lei foram juntados todos os documentos necessários para ter condições de ser aprovado. Por exemplo, item 1, consta a informação 267, contendo o cálculo do impacto financeiro referente à criação de 100 funções gratificadas, divididas em 3 níveis. Também o inciso 2, o parecer 431/2023, da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Administração, com manifestação pela regularidade da matéria, sugerindo a adoção de providências quanto à indicação da dotação orçamentária e análise da viabilidade financeira da proposta. Também informação da DIT, de número 300/2023, manifestando que a diretoria do Tesouro Estadual também não vislumbra qualquer ilegalidade. Também o inciso 4, informação 79/2023 da Diretoria de Planejamento Orçamentário da Secretaria de Estado da Fazenda, alertando que na última verificação realizada, em agosto de 2023, o indicador de poupança corrente para Santa Catarina foi de 88,97%. Inciso 5º, também o ofício 310/2023, também da SEA, expondo concordância da Secretaria de Estado de Planejamento. Ainda o inciso 6º, declaração de adequação orçamentária assinada pelo secretário de Estado de Administração. Inciso 7º, informação de número 6/2023, contendo análise pormenorizada a respeito dos dispositivos da propositura enviada e apresentando impacto orçamentário e financeiro de R$ 616 mil. Despacho 388, também que reitera a viabilidade financeira. Ainda consta no presente projeto a informação de número 84, da DEOR, apontando que as alterações almejadas não provocarão mudança no quanto de recursos orçamentários. E também, e por último, o inciso 10, que é a deliberação do grupo gestor do governo, que é pelo deferimento da presente proposta de lei. Em razão de toda a documentação acostada no presente projeto de lei, verificando que atende a todos os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o meu voto no âmbito interno da Comissão de Finanças é pela aprovação da matéria. Passo a palavra ao deputado Ivan Inácio, presidente da Comissão de Trabalho. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Saúdo os presentes aqui da Comissão de Trabalho, deputado Vonei Weber, deputado José Milton Schaeffer, deputado Lucas Neves, deputada Luciana Carminati, deputado Lunelli, deputado Mário Mota, deputado Maurício Peixe e deputado Sérgio Guimarães, todos presentes. Passo imediatamente ao voto na Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público, ao PL 458/2023, que institui o Programa de Gestão de Compras Governamentais do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências de autoria do Governo do Estado. Senhores deputados, no que diz respeito ao mérito da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público, tenho que apresentes razões delineadas e citadas na exposição dos motivos e tudo mais que consta nos autos, verifica-se que a matéria é de inovação administrativa e vai produzir resultados extremamente positivos, estratégicos, gerenciais e operacionais, mediante a concentração do Programa de Gestão de Compras num único local. A norma atende aos preceitos do artigo 58 da Constituição do Estado e o artigo 37 da Constituição da República. Em razão disso, senhores deputados, o voto do eminente relator é pela aprovação do projeto de lei 458/2023. Coloco em discussão, em todas as comissões, votaremos em conjunto o PL 458/2023. Continue a discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação nas 3 comissões. Está aprovado o projeto de lei 458/2023 nas 3 comissões agora lido. Passaremos agora ao PLC 041/2023, de autoria do Ministério Público, que dispõe sobre a transferência de valores do Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para o Tesouro do Estado e da outras providências. Essa matéria foi remetida a esse poder pelo Procurador-Geral por intermédio do ofício 28.944/2023. Acompanha a disposição do motivo, que inicia:
Sua justificativa, apontando as perdas sofridas pela população catarinense decorrente das intempéries meteorológicas que assolaram o estado de Santa Catarina neste ano, que, inclusive, levaram o governo do estado a decretar situação de emergência em diversos municípios. Em decorrência de tais situações, o Ministério Público de Santa Catarina opina que, além do Poder Executivo, os demais poderes e órgãos públicos devem atuar para minimizar os prejuízos sofridos. Portanto, de acordo com o EM, vislumbra o titular do Ministério Público de Santa Catarina transferência de valor que integra o saldo do Fundo de Reparelhamento na ordem de 10 milhões em favor do Estado para auxiliar os municípios catarinenses atingidos pelo desastre meteorológico ocorrido no mês de outubro e novembro. Esse é o projeto. Passarei diretamente ao voto, que é feito em todas as comissões. Eu farei o voto da Comissão de Constituição e Justiça. Cabe a essa Constituição analisar a matéria quanto aos aspectos incumbidos no regimento interno, ou seja, constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Inicialmente, no que tange à constitucionalidade formal, quanto à iniciativa, anota que a Constituição do Estado estampa no seu artigo 98 que ao Ministério Público é assegurado autonomia funcional, administrativa e financeira. Sob o aspecto do ponto de vista constitucionalidade formal, registra-se que a proposta se enquadra no que dispõe o artigo 127 da Constituição Federal. No que diz respeito à espécie da proposição apresentada, observa o cumprimento do artigo 97 da Constituição Estadual também. Paralelamente a isso, em relação à constitucionalidade material, também não se detecta violação aos termos da Carta Federal e Estadual. No tocante à legalidade do projeto, é necessário direcionar o olhar para as normas diretamente associadas ao seu objetivo, para verificar a compatibilidade relativa à transferência de valores. Ato 170, de acordo com o ato, estabelece as normas para transferência dos recursos para a celebração de convênio e custeio de serviços periciais. Não há óbice de transferência de recursos em situações excepcionais, conforme descrito no PLC. Ato 500, 2017, PGJ. No referido ato, estabelece os trâmites e procedimento para a celebração de parceria entre o Ministério Público e os órgãos da sociedade civil da mesma forma. Não há menção sobre qualquer vedação de transferência do recurso ao Fundo do Tesouro. A Lei Complementar 738 de 2019, quanto à lei complementar que contempla a lei orgânica do Ministério Público, verifica que seu artigo 281 remete ao objeto ao projeto de lei em análise, ou seja, ressarcimento por danos. Sobre a prestação de contas por parte do Poder Executivo determinada pela proposta, percebe-se que o projeto de lei complementar espelha a imposição do artigo 74 da Lei 4.320 de 64, estabelecendo que, abre aspas, a lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem, de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgãos equivalentes. Com relação aos demais pressupostos e observâncias obrigatórias nesta Comissão de Constituição e Justiça, não há obstáculo ao prosseguimento do PLC em apreço. Frente ao exposto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, eu voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei complementar 041/2023. Passo a palavra agora ao presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira. Senhores deputados, passamos ao relatório e voto no âmbito interno da Comissão de Finanças, ao projeto de lei complementar 0041/2023, de autoria do Ministério Público de Santa Catarina. A medida, segundo o Procurador-Geral de Justiça, se alicerça nos argumentos de necessidade, já que os valores do FRBL serão destinados a minimizar os danos ocasionados pelas catástrofes climáticas sofridas pelo Estado recentemente. Não vejo, portanto, senhoras e senhores, conforme documentação acostada ao presente projeto de lei, e que a aprovação feita lá no Conselho Gestor do Ministério Público para a iniciativa ora pretendida, também resiste que a Lei Complementar 738 de 2019, no seu artigo 280, especifica que o FRBL é vinculado ao Ministério Público de Santa Catarina e será gerido por um Conselho Gestor constituído na forma estabelecida neste capítulo, e conforme o artigo 61 da mesma lei complementar, compete ao Conselho deliberar sobre a aplicação de recursos do Fundo Especial, referido no parágrafo 2º do seu artigo 57.
Volto a dizer que, conforme a documentação toda constada, não vejo óbice da sua regular tramitação, razão pela qual o meu voto é pela aprovação da matéria. Com a palavra, o deputado Ivan Nates, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Esse projeto foi distribuído apenas para a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Vou colocar em discussão em bloco e depois em votação. Continua agora em discussão os votos tanto da CCJ como da Comissão de Finanças e Tributação. Senhor presidente, Pois não? eu, em nome da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa, venho mais uma vez manifestar nosso repúdio à primeira secretaria da Casa, a deputada Paulinha, que constantemente tem excluído a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público de matérias atinentes à nossa comissão, atuando de maneira de perseguição, perseguindo deputados, excluindo comissão, fazendo da forma como ela quer, achando que ela pode e dispõe. Eu já fiz isso pela terceira vez, é a terceira vez que isso acontece. Essa matéria não pode tramitar nessa casa sem passar pela Comissão de Administração, Trabalho e Serviço Público, é atinente à nossa matéria. E a deputada Paulinha, a primeira secretária dessa casa, tem evitado passar a matéria pela Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público por perseguição a alguns dos parlamentares dessa casa. Isso eu falo não em meu nome, mas em nome da minha comissão, em nome dos deputados que compõem a minha comissão. É inaceitável que uma matéria dessa natureza, que tem participação da Comissão de Trabalho e Administração Pública, obrigatória pelo artigo 58 do nosso regimento, ter sido excluída do debate. Então, eu faço essa observação, senhores deputados, senhores presidentes, para registrar a nossa indignação e o comportamento inadequado da deputada Paulinha no que concerne a distribuição dos projetos lá na comissão, na primeira secretaria. Esse é um fato grave, não pode continuar, e se continuar, nós vamos ter que procurar o Poder Judiciário para fazer as devidas correções. Não em meu nome, mas em nome da comissão que eu presido, senhor presidente. Muito obrigado. Está acatado o registro do nobre deputado Ivan Nates e continua em discussão. Não havendo quem queira mais discutir a matéria, eu coloco em votação em conjunto nas duas comissões que não foi distribuído pela comissão do Ivan Nates. Então, só se manifestem os deputados da Comissão de Justiça e de Finanças. Está aprovada a matéria do PL C 041/2023 por unanimidade em ambas as comissões. Passaremos agora à discussão e votação do projeto de lei 460/2023, de autoria do Governo do Estado, que institui o Programa Estadual de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Catarinense, o PRONAMP Santa Catarina. Vamos lá. Relatório. Cuida-se do projeto de lei 0460, de iniciativa do Governo do Estado, que cria o PRONAMP Santa Catarina. A matéria foi remetida pelo senhor governador do Estado em 1º de novembro de 2023, com amparo no artigo 53 da Constituição Estadual. De acordo com a exposição dos motivos, firmado pelo secretário da Indústria, Comércio, Serviços, da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Fazenda e do Planejamento, a instituição do PRONAMP Santa Catarina visa a possibilitar a concessão de subsídio financeiro destinado exclusivamente ao custeio de valores correspondentes aos encargos remuneratórios das operações de financiamento realizadas por intermédio de linhas de crédito de Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, SL Badesc, ou de outras instituições financeiras de fomento a ser credenciada pelo Estado de Santa Catarina. Anote que os recursos do PRONAMP Santa Catarina serão disponibilizados como forma de apoio a micro e pequenas empresas e tem um papel expressivo na composição do Produto Interno Bruto de Santa Catarina e na geração de empregos formais no Estado. Extrai-se da precipitação da exposição do motivo que 30% dos microempresários
em Santa Catarina estão com dificuldade de acesso à linha de crédito e 40% destas identificam a falta de crédito como um dos principais obstáculos para a manutenção e expansão dos seus negócios. Esse é o relatório. Passo ao voto junto à Comissão de Constituição e Justiça. Cabe a essa comissão analisar a matéria quanto a aspectos insculpidos no regimento interno desta Casa, ou seja, constitucionalidade, legalidade, justicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Em resumo, o projeto de lei estabelece o PRONAMP Santa Catarina, com o objetivo de ajustar os valores correspondentes aos encargos remuneratórios das operações financeiras realizadas por linha de crédito de agência de fomento do Estado de Santa Catarina, as microempresas e as de pequeno porte. A proposta é uma alternativa que visa a criação do PRONAMP no âmbito do Estado de Santa Catarina, uma vez da opção do Estado de aderir por meio de sua agência de fomento. Inicialmente, no que tange a constitucionalidade formal da proposta de lei, anote que a Constituição do Estado de Santa Catarina estampa no seu artigo 8º, que é o Estado cabeceira do território todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, produzindo seus atos legislativos, administrativos, judiciais e organizando seu governo a própria administração. Eis que, do ponto de vista da constitucionalidade formal, a proposta encontra rígida, considerado que está constitucionalmente elencada. Com relação à constitucionalidade sob o aspecto da ótica material, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente. Portanto, muito embora o Estado de Santa Catarina, por meio do BADESC, possa aderir ao PRONAMP nacional, não se encontra óbvia a criação do próprio programa no Estado. Registra que, nesse sentido, a minuta da proposta contou com a aprovação do grupo gestor do Governo do Estado e veio os parecer favorável. Nessa senda, observa quanto à constitucionalidade formal e material que a matéria se harmoniza com a ordem constitucional vigente. Por fim, quanto à regimentalidade e à técnica legislativa, não se vê obstáculo ao prosseguimento do projeto de lei neste Parlamento. Face ao exposto, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 460/2023. Esse é o voto na CCJ. Passa a palavra para o presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Senhora deputada, senhores deputados, tramita também no âmbito interno desta comissão o projeto de lei 0460/2023, que institui o Programa Estadual de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Catarinense, PRONAMP Santa Catarina. No âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, Sua Excelência, o senhor deputado Camilo Martins, relatou o seu voto, que é pela aprovação da matéria. Na Comissão de Finanças, o projeto em exame, em síntese, visa fomentar o ambiente de negócio e elevar a produtividade e a competitividade dos pequenos negócios catarinenses por intermédio da concessão de subsídio financeiro destinado exclusivamente ao custeio dos valores correspondentes aos encargos remuneratórios das operações de financiamento realizadas por meio de linhas de crédito da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, BADESC, as microempresas e as empresas de pequeno porte, mediante contratação de operações de financiamento até o ano de 2026, com a finalidade de impulsionar o desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Constata-se, em cumprimento aos requisitos atinentes a este colegiado, que o projeto de lei foi instruído com todos os documentos necessários, principalmente em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, e o montante a ser aplicado é da ordem de 70 milhões de reais. Em razão disso, não vejo óbice na sua regular tramitação, razão pela qual emito o meu voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão no âmbito interno das Comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra, aprovado em ambas as comissões. Projeto de Lei 278/2023, de autoria do Governo do Estado. Esse projeto é da Finanças, já foi aprovado na CCJ. Senhora deputada, senhores deputados, esse projeto já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, está tramitando na Comissão de Finanças e Tributação e ainda vai tramitar na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Então, por isso que nós temos que deliberar na Comissão de Finanças e Tributação. O projeto de lei foi relatado por Sua Excelência, o eminente deputado Fernando Crelli, e que o fez pela aprovação da matéria e foi concedido vistos coletivo a todos os senhores deputados, para que no dia de hoje pudéssemos deliberar. Consulto os senhores deputados.
a voto vista a ser apresentado é o projeto que altera o anexo 3º da Lei Complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Consulte, senhor deputados. Não havendo o voto vista, eu dou por devolvido o projeto de lei de todos os senhores deputados para esta presidência. Coloco em discussão o relatório e voto do eminente deputado Fernando Crane, que é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir em votação, o senhor deputado concorde permaneça como se encontra. Aprovado. Segue o projeto para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Deputado Camilo, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência e os demais deputados da nossa comissão o relatório ao PL 278/2023, que altera o anexo 3º da Lei Complementar 741/2019. Senhores deputados, senhor presidente, observando atentamente o voto de Vossas Excelências, em atenção ao que me compete nessa comissão, informo a Vossa Excelência que pondero que a medida visada no projeto de lei sob exame é relevante e assim vislumbro na presente proposta o interesse público. Razão, concluo que merece ser acatada neste Parlamento. Todavia, senhores deputados, preciso fazer uma pequena observação para aprovar o projeto de lei 278/2023, tão somente na emenda substitutiva global de autoria do deputado Massoco, líder do governo, afastando as demais emendas apresentadas à matéria. É como eu voto, ou seja, na forma do substitutivo global de autoria do deputado Massoco. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado à unanimidade, senhor presidente da Comissão de Trabalho e Administração Civil Pública, o voto do relator, que é pela aprovação da matéria, na forma da emenda substitutiva global, de autoria do deputado Massoco, líder do governo. Projeto de Lei 278/2023, de autoria do Governo do Estado, que até altera o anexo 3º da Lei Complementar 741/2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências. Em virtude de emenda apresentada pelo líder governo, deputado Massoco, o qual essa emenda foi relatada pelo deputado Fernando Crellig, volta para a CCJ e eu coloco em discussão o voto do deputado Fernando Crellig, acatando a emenda do deputado Massoco e rejeitando todas as demais. Está em discussão na CCJ, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a emenda junto à CCJ, aprovado todas as demais comissões, o PL 278/2023, estando apto para o plenário. Por fim, projeto de lei complementar 031/2023, de autoria do Governo do Estado, que institui a segregação de massa de segurados do regime próprio da Previdência Social do Estado de Santa Catarina, RPPS-SC, altera as leis complementares 412 de 2018, 661 de 2015, 795 de 2022 e estabelece outras providências. Projeto sob a relatoria do deputado Pepe Colasso, o qual tem a palavra neste momento. Já posso ir direto para o voto? Vou direto ao voto, então, do projeto de lei. Bom dia, senhores deputados. Deputados que fazem parte dessa comissão, dessas comissões que hoje estão em reunião em conjunto. O relatório primeiro. Relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar 0031/2023. Cuida-se do relatório e voto conjunto, exarado conforme prévia deliberação dos presidentes das comissões ao projeto de lei complementar, submetido a esta Casa Legislativa pelo senhor governador do Estado, tramitando em regime de urgência, cujo objeto são os regimes próprios de Previdência Social do Estado de Santa Catarina e de Previdência Complementar.
São medidas de proa veiculadas no projeto de lei complementar no âmbito do RPPS Santa Catarina, segregação de massas de segurados e alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária dos nativos e pensionistas. Por sua vez, em esfera do RPC Santa Catarina, destaca-se a prorrogação da concessão do benefício especial. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 22 de novembro de 2003 e vem acompanhada da exposição de motivos subscrita pelo secretário de Estado de Administração da Fazenda, pelo presidente do Instituto da Previdência do Estado de Santa Catarina e pelo diretor-presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina. Subscreve ainda o documento, dando ciência do seu conteúdo, os presidentes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, Procurador-Geral de Justiça e o presidente do Estado, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O voto. Este é o projeto que é do governo do Estado, tendo em vista que tem 2 projetos ainda que tramitam nesta casa, a do governo do Estado e a de iniciativa popular. A de iniciativa popular vai ser analisada não em conjunto, mas na Comissão de Constituição e Justiça apenas. Voto da Comissão de Constituição e Justiça para o projeto de lei 0031/2023. Preliminarmente, solicitou a realização de audiência pública para a oitiva das partes, realizada na quinta-feira próxima passada. Da análise da matéria, no que atina a constitucionalidade formal, registra-se que a iniciativa para legislar acerca de Previdência Social é concorrente a teor do que dispõe o artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, repisado pelo artigo 10º, 12 da Carta Estadual. Ainda sobre a ótica da constitucionalidade formal, nota-se que a deflagração do processo legislativo em causa pelo chefe do Poder Executivo está alicerçada no disposto do artigo 50 da Carta Estadual e que a proposição foi formalizada por meio da proposição legislativa adequada à espécie, qual seja projeto de lei complementar, em consonância com o comando insculpido no artigo 158 da Constituição Estadual. Quanto à constitucionalidade material, a proposta em referência encontra-se em conformidade com o artigo 40 e seus parágrafos 4A, 14, 10 e 16 da Constituição Federal e com o artigo 30, parágrafo 2º da Constituição do Estado. Com efeito, a propositura em causa revela-se apta, tanto formal quanto materialmente, a sua tramitação nesse Parlamento. Quanto aos aspectos da legalidade e juridicidade da proposta, em foco, observa-se que não destoa do que prevê a Lei Federal número 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e da outras providências, assim como da Lei Complementar Federal número 109, de 29 de maio de 2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar e da outras providências. Da mesma forma, de acordo com os documentos instrutórios elencados no relatório, os requisitos formais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal estão atendidos e incumbidas à Comissão de Finanças e Tributação, a análise mais acurada nesse âmbito. Ademais, verifique-se que o projeto de lei complementar em causa observa os direitos de técnico legislativo delineados pela Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências, exceto no que se refere à necessária adequação dos textos dos artigos 23, 26 e 93 da Lei Complementar número 412, de 2008, para sua atualização em razão do fato de que o fundo financeiro está sucedido pelo fundo em repartição. Assim sendo, apresento 3 emendas aditivas com o intuito de apenas atualizar o diploma legal em referência. Uma para o fim de prever que o tempo e exercício de mandato eletivo é considerado para fixação
da data de ingresso no serviço público, para efeito do direito de opção às regras de transição de aposentadoria. Uma emenda modificativa ao artigo 8º do projeto de lei complementar, que adequa o tempo de contribuição do servidor homem com deficiência grave, moderada ou leve, de que trata a nova proposta de artigo 64B do projeto de lei complementar, em que se busca reparar tratamento desigual estabelecido pelo atual dispositivo, incluído na última reforma da Previdência Estadual em 2021, aos segurados acometidos com deficiência, e uma emenda que objetiva corrigir distorção na forma de cálculo dos proventos da aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público após a edição da Emenda Constitucional 41/2003, trazidas pela Lei Complementar 773/2021. Com referência às emendas de número 1 e número 2 da lavra do deputado Fabiano da Luz e de número 3, apresentada pela bancada do Partido dos Trabalhadores, as rejeito por desnaturar a proposta do Governo do Estado. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, com fundamento nos regimentos artigos 72, inciso 1 e 144, inciso 1, é o voto pela admissibilidade do procedimento da tramitação do projeto de lei complementar no 0031/2003, com as emendas aditivas e a modificativa anexas. Esse é o voto, presidente. Passa a palavra agora ao presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marco Vieira. Senhora deputada, senhores deputados, o deputado PP Colasso, relator da matéria do projeto de lei complementar 0031/2023, o fez na sua integralidade, restando somente a Comissão de Finanças, visto que examinou toda a documentação, acompanhar o voto do deputado PP Colasso e também solicitar a aprovação da matéria conforme consta do seu relatório e voto. Passo a palavra agora ao presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado Ivan Nats. Depois eu falo os votos. Eu vou falar o que ele votou, o que o Marcos votou, o que ele votou. Bom, senhores deputados, apresento a Vossa Excelência, então, o parecer na Comissão de Administração e Serviço Público a respeito da matéria. Passando a observância restrita da existência de interesse público proposto a ser observado nessa fase processual, em obediência aos dispositivos regimentais mencionados, entende-se que as alterações vinculadas são necessárias e oportunas, uma vez que pretendem corrigir medidas desproporcionais impostas a aposentados e pensionistas que percebem valores menores de benefícios de regime, ao passo que persegue a equalização do déficit financeiro e atual da Previdência Estadual. E assim sendo, fica caracterizado o interesse público da matéria em prol da sociedade catarinense. E, em razão disso, apresento o voto pela aprovação do projeto de lei 031/2023, com as emendas aditivas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça e Finanças e Tributação. É com meu voto, senhor presidente.
Projeto de lei complementar 031/2023. Teve voto favorável na Comissão de Constituição e Justiça com as emendas aditivas. Na Comissão de Finanças e Tributação acompanhou o voto da Justiça e na Comissão de Trabalho da mesma forma. Colocamos em discussão em ambas comissões. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz, deputada Luciane Carminati. Senhor presidente, colegas deputados, nós tentamos um diálogo com o governo ao longo dos últimos dias, e inclusive hoje, no seguinte sentido. Nós já temos exemplos aqui, inclusive no governo de Luiz Henrique, que o projeto previdenciário passou por 36 audiências públicas regionais e mesmo depois de chegar aqui, o governo retirou e foi discutir mais a matéria. Ou seja, isso precisa ser amadurecido. Esse projeto de lei, o problema dele, da forma como ele veio para cá, ele veio num pacote. Ele traz o escalonamento, que não é o melhor cenário, o melhor é tanto o nosso ou o de Iniciativa Popular, que exclui o desconto dos 14% até o teto, mas ele veio pelo menos num passo que seria um escalonamento, mas ele traz junto consigo outras situações que são muito delicadas para nós votar, porque ainda não está amadurecida a situação com os próprios deputados, o entendimento. Porque o projeto, a parte da segregação, no entendimento que se tem, é de que como vai migrar todo o recurso para o novo SC Futuro, isso pode fragilizar e fazer com que, daqui a alguns anos, no sistema atual, muitos dos servidores não vão ter dinheiro para aposentadoria. Então, nós precisamos discutir melhor. Qual é a sugestão, presidente? É de que se conceda vista coletiva para as comissões, para que a gente possa sentar, discutir, analisar. Se não há entendimento para votar o projeto nesse ano, que se discuta em fevereiro, para que a gente possa votar em fevereiro ou em março esse projeto de lei, quem sabe desmembrar as votações do que é os 14%, do que é o escalonamento e do que é a segregação. Fica mais fácil para todos os deputados analisar e dar seu parecer, porque você pode ser favorável a uma coisa, mas não é favorável a outra. Claro que o governo junta tudo numa para embolar e tentar empurrar sim, mas não há também a urgência de discutir o projeto que chegou aqui não faz 40 dias. Senador. E agora nós já vamos ter de tomar uma posição, uma decisão. Então, eu peço uma vista coletiva nas comissões para a gente discutir melhor essa matéria. Continua em discussão, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentar os três presidentes, deputado Camilo, deputado Marcos Vieira e deputado Ivan Nates. Cumprimentar todos os servidores que aqui estão acompanhando esta votação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa matéria é extremamente complexa e entrou nesta casa dia 6 de novembro. 6 de novembro de 2023. Portanto, nós temos pouco mais de um mês, mas a tramitação nas comissões é recente. Eu quero só trazer alguns dados aqui que eu acho que são importantes. No 031, nós temos a segregação e o regime de capitalização. O que significa? Significa, deputados, que a Previdência vai para a administração da especulação financeira, do mercado. E nós sabemos que esses fundos é o dinheirinho suado de uma vida do servidor, que na primeira crise que tem, o que faz, o que acontece, se coloca a mão na Previdência. Eu quero ainda trazer aqui São Paulo, Acre, Mato Grosso, Pernambuco, Distrito Federal, Goiás, todos tinham regime de capitalização
com a crise de 2013, reviram e hoje não tem mais regime de capitalização. Não tem, porque é um risco para o servidor. E mais do que isso, quando a gente trata dos 14%, a gente escuta que não dá para rever os 14%. Eu quero dizer que o governo pode rever sim. Há quatro mandatos, quando eu entrei nesta casa, deputados e deputadas, a renúncia fiscal nesse estado era de 5 bi. Pleno emprego, como é hoje, taxas baixas de desemprego, como é hoje, renda do trabalhador de 2 salários mínimos, como era e como é. A diferença é que hoje tem uma previsão no plano plurianual, na lei orçamentária, de 5 bi para os próximos 4 anos, 90 bi de renúncia fiscal. Aí eu pergunto por que é que não dá para tirar 57 milhões mês de 90 bi de renúncia fiscal prevista para os próximos 4 anos, que nunca foi. E que esse estado, ano que vem, vai ter superávit, não vai estar quebrado. Então, eu quero dizer que o governador foi eleito com 70% dos votos. E por isso está com um salto alto muito grande. Não precisa dessa Assembleia aqui. É isso que está dando a impressão, porque está desrespeitando os 40 deputados. Porque se fosse ouvir cada um dos deputados aqui, a grande maioria está inseguro para votar essa matéria. Deputada, então, eu só por uma questão de celeridade, terminar, não tinha colocado o tempo, mais 1 minuto. Quero terminar dizendo que o regimento desta casa nos assegura, no artigo 140, o pedido de vista. Então, eu, deputado Fabiano, estamos pedindo vista dessa matéria. Com a palavra, deputado Sérgio Guimarães. Presidente, bom dia. Presidente, bom dia. Saúdo todos os servidores aqui. Como muita gente sabe, eu sou filho de pai e mãe professores. Mas não precisa ser filho de pais professores para sentir a dor de vocês. Cada dinheirinho que é tirado de vocês, a gente sabe o peso, a falta que faz. Por isso eu compactuo com os pedidos de vistas dos meus colegas Luciane Carminati e Fabiano da Luz. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, com a palavra deputado Gessé. Presidente, como é fácil, presidente, manipular as pessoas com mentiras. O déficit da Previdência hoje já está em 7 bilhões. A arrecadação não chega a 3 bilhões. Presidente. É por isso que nós temos um presidente corrupto na presidência, porque as pessoas se deixam levar por mentiras. Presidente, garante a minha palavra, por favor. Presidente, olha o tempo.
tempo dele tem que ser parado, vai ser concedido mais tempo para você. Presidente, só vou falar quando a balbúrdia acabar. Só um momento, só um momento. Vamos... Peço a todos para ouvir o deputado, sob pena de nós ficar parado o tempo e não conseguir produzir o trabalho. Então eu peço atenção. Deputado Gessé tem a palavra. Presidente. Parece um monte de criança mimada, que não sabe ouvir. Depois fala em democracia. Presidente, eu vou querer meu tempo para falar, porque eu quero deixar os colegas tranquilos para votar. Vai ter todo o tempo, 3 minutos. Calma. Esses são nossos professores que ensinam nossas crianças. Né? É isso aí. Ó. Falta de educação. Era para dar educação, mas eles dão é falta de educação. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, por eu só vou gentileza. falar, presidente, a hora que eu puder falar. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, um momento, por gentileza. Senhoras e senhores, eu peço de forma muito respeitosa a todos vocês que estão aqui participando dessa reunião conjunta. Devemos respeitar a opinião do outro, por gentileza, por gentileza, por gentileza. Vamos ouvir a fala do deputado Gessé Lopes. Por gentileza, gente, por gentileza, gente, por gentileza. Vamos ouvir a fala do deputado Gessé Lopes. Ele está com a palavra, gente. Está com a palavra. Deputado Gessé Lopes com a palavra. Colega. Presidente. Com a palavra... Presidente, caros colegas. Pessoal, vamos ouvir para dar continuidade ao trabalho. Senão... Presidente. Essas pessoas que estão aqui, elas estão sendo manipuladas por mentiras. Hoje, o IPREV já é deficitário em quase 4 bilhões. E a fonte 100 paga a aposentadoria deles. Com a segregação, com o dinheiro no mercado especulativo, vai se render muito mais do que ficar parado no IPREV pagando aposentadoria. O que vai acontecer? Esse dinheiro para os aposentados que virão, vai ser muito melhor. Só que o mais importante é que está assegurado a aposentadoria deles, porque o governo vai bancar da fonte 100, como sempre bancou. É muita irresponsabilidade de um partido vir aqui falar que vão ficar sem aposentadoria. Isso é uma irresponsabilidade, senhores. Não tem dúvida nenhuma. Onde já se viu? Estão aqui há 5 anos dizendo que vão perder a aposentadoria e não perderam nada. Então, pelo amor de Deus, projeto excelente. O governo está comprometido em colocar mais dinheiro da fonte 100 para segurar a aposentadoria deles, enquanto esse dinheiro vai para uma fonte onde ele vai poder fazer investimentos e lá na frente, se possível for, quitar as dívidas do IPREV, se não, vai continuar o governo pagando a aposentadoria, como sempre fez. Então, uma grande mentira, uma grande irresponsabilidade de quem está pregando, dizendo que a aposentadoria dos servidores podem não ser paga. Isso é uma mentira. É por isso que nós temos um governo corrupto, porque vocês foram enganados e estão sendo enganados mais uma vez.
presidente, uma questão de Esses ordem. são nossos professores. O deputado Gessé, uma questão de ordem. Deputado Gessé, dá para repetir o discurso? Eu não consegui escutar nada que o deputado falou. Sim. Talvez eles Eu aprendam. pediria, senhor presidente, que o deputado Gessé repetisse o discurso. Não deu para escutar nada. A professor que não sabe fazer cálculo de matemática é difícil, né? Só um minuto. Pessoal, por gentileza. Pessoal, por gentileza. Por gentileza. Se não for respeitada a palavra do deputado, nós vamos solicitar ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça que esvazie o plenário. Bom, é o jogo. Vamos lá, vamos dar continuidade Vamos respeitar. aos trabalhos. Junto ao... Eu acho, presidente, que o deputado Gessé tem que se manifestar, que nós não conseguimos ouvir ele. Vou falar de novo, repetir o que ele falou. Dando continuidade ao projeto de lei 031/2023, temos 3 pareceres favoráveis de todas as comissões e pedidos de vista dos deputados Fabiano da Luz, Luciane Carminati e deputado Sérgio Guimarães. Consulta ao presidente da Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho sobre o pedido de vista. Senhor presidente, orientando-nos o senhor presidente desta Casa, deputado Mauro de Nadal, passando a relação dos projetos de lei que deveria ser votado antes do início do recesso. E o projeto de lei 031, projeto de lei complementar 031, está na lista dos projetos de lei a serem votados no dia de hoje. Então, tem que ser votado no dia de hoje, senhor presidente. Presidente Ivan. Acompanhe o raciocínio do deputado Marcos Vieira. Questão de ordem. Com a palavra a deputada Luciane, deputado após Fabiano da Luz. Eu gostaria de saber em qual fórum ou instância se deliberou sobre o voto em plenário desrespeitando o direito de voto vista do regimento. Quem deu aval para isso? Quais foram os líderes que deram aval para isso? Deputado Fabiano. Senhor presidente, senhores presidentes e comissões, nós vamos deixar as comissões em abertas até a ordem do dia. Nós ainda temos tempo hoje para discutir essa matéria mais uma vez. E eu lembro a vocês que o deputado Bruno Souza, no mandato passado, ganhou na justiça o direito de um pedido de vista justamente porque lhe foi negado conforme o regimento prevê. Então, nós não estamos querendo chegar a esse ponto. Nós estamos querendo esgotar todas as possibilidades de diálogo, de construção, de um entendimento para que, mais uma vez, não seja o servidor público o prejudicado da história. Deputado Fabiano da Luz, por gentileza. Deputado Fabiano da Luz, por gentileza. Vou pedir a Vossa Excelência, que é um deputado ativo, inteligente e um deputado até combativo, dizer a Vossa Excelência, e vou me permitir dizer que não é verdade que houve deferimento por parte da Justiça. Vamos lá. O deputado Bruno Souza entrou com 2 medidas cautelares. A primeira é errada, que ele entrou contra o presidente da Casa. E essa, equivocadamente, o tribunal deu liminar. A segunda, ele entrou de forma correta, que foi contra o presidente da Comissão de Finanças. E o Judiciário negou. Negou. É questão de foro interno da Assembleia Legislativa. Vou relembrar bem a Vossa Excelência. O deputado Bruno entrou com 2 medidas cautelares. Uma contra o presidente da Casa, que equivocadamente o desembargador deu a liminar, e que, no mérito, o tribunal rejeitou, e, na primeira instância, ele entrou contra o presidente da Comissão de Finanças, e o juiz da primeira vara negou a liminar ao deputado Bruno.
e que, no mérito, também foi arquivado o projeto. Então, não há problema algum, e nós estávamos aqui tentamos confundir a população de que entrou na justiça e ganhou imunidade. Não é verdade. Presidente, nós só estamos pedindo mais tempo para discutir com os deputados a matéria e, quem sabe, com o governo também. Vamos prosseguir. Vamos fazer o seguinte, eu vou ouvir os outros presidentes, vamos deixar essa reunião em aberto, vamos fazer uma reunião junto ao presidente da casa, com todos os participantes de todas as comissões e voltaremos aqui às 11h30. Pode ser assim? Combinando? Senhor presidente, nós temos ordem do dia às 11 horas. Não, estamos concedendo, não, estamos acatando o pedido de vistas para que às 11h30 nós voltemos a deliberar essa matéria. Pode ser assim? Vamos discutir ali, Fabiano, Luciane, Sérgio. Deputado Camilo, me permite, questão de ordem. Senhora deputada, senhores deputados, questão de ordem. Às 11h30 não há possibilidade, pois reunião de comissão não pode ter feito na hora do dia. Ou faz ao meio-dia, Combinado, às 12 horas. Senhor presidente, permita uma sugestão para a gente encontrar uma alternativa para atender os deputados. Existe a possibilidade da vista em mesa. A vista em mesa, ela significa o quê? O deputado tem vistas até o fim da sessão. É o que o regimento prevê. Até o fim da reunião. Nós podemos atender os deputados com a vista em mesa. Atende o pedido do deputado com a vista em mesa. E o prazo é até o final da nossa reunião. Presidente, parágrafo 2º do artigo 140. É explícito. O voto de vista será apresentado até a reunião ordinária seguinte. Deputada Luciane, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, deputado Fabiano e deputado Sérgio, vamos fazer aqui, tentar de uma forma harmoniosa. Vai ser deliberado a vistas, vai ficar aberta essas reuniões conjuntas, voltaremos aqui após a nossa sessão das 11 horas, provavelmente para as 12 horas, e nesse interim vamos nos reunir com os líderes, com o presidente da casa, o presidente das demais comissões e com os outros deputados que queiram participar para abrir uma discussão. Eu acho que é o bom senso, eu acho que respeito o parlamento catarinense, respeito o pedido dos deputados, é esse apelo que eu faço para Vossa Excelência. Senhora deputada, senhores deputados, o deputado Camilo Martins, presidente da CCJ, coloca na mesa uma proposição que é o de suspender a reunião conjunta para que os três presidentes possam ter condições de conversar com o presidente da casa. E a reunião, ela volta a ser realizada após a ordem do dia da sessão extraordinária deste plenário das 11 horas. Então, possivelmente às 12 horas. Então, da parte da Comissão de Finanças, não vejo problema, está suspensa a reunião, até às 12 horas. Da parte da Comissão de Trabalho e Administração também, senhor presidente. Suspensa a reunião conjunta, convoco todos os membros de todas as comissões para, após a reunião extraordinária das 11 horas, nós deliberar sobre o projeto de lei complementar 031/2023. Teremos reuniões na presidência logo em seguida. Está suspenso os trabalhos. Senhores membros